Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando aqui mais uma conversa sobre algumas terapias, algumas formas alternativas de nós vermos a vida. Como nós vivemos, como nós pensamos, como nós trabalhamos o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir com as questões que nós temos no nosso dia a dia. E a importância disso para que nós possamos vivenciar e viver isso. E cada dia que nós vamos conversando e vamos falando, mais pessoas vêm e falam para a gente do que isso tem mudado as suas vidas. Então, digo para ti, seja muito bem-vindo, e hoje nós vamos falar um tema muito legal também, que é a filosofia de sucesso, mas daqui a pouco. Agora vamos dar as boas-vindas aí ao Rafael e a Érica, que já estão por aí. Tá? Sejam bem-vindos, seu boa noite, Rafael e Érica. Boa noite aí, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito legal estar aqui toda semana. Prazerzão. Boa noite, Érica. Boa noite, Rafael, boa noite, Nelito, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estar trocando ideias, experiências e aprendizado, né? Estamos aí. Boa noite para todos e vamos lá. E aí é mais um dia, mais uma conversa que nós temos. E hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, que eu acho interessante, que é a filosofia do sucesso, que é a questão de como a gente pensa. Quem escreveu essa filosofia do sucesso aí foi Napoleão Hill, um grande estudioso aí, que vem trazer algumas coisas e nós vamos dissecar aí um pouquinho essa filosofia do sucesso trazida por ele, claro, e dizer para nós aí, nós entendemos um pouquinho o que nós pensamos e o que nós agimos, como nós fazemos. E se nós fazemos ou deixamos de fazer, é uma questão de escolha. E como tem sido as nossas escolhas? Como tem sido o olhar diante das situações e dizer aqui eu me encaixo ou aqui eu não me encaixo? Então, para nós começarmos essa brincadeira, que eu gosto de chamar essa conversa como uma conversa, uma brincadeira realmente, né? Dizer para todos aí, ler para todos, né? A questão da filosofia, ler a filosofia do sucesso para vocês aí e aí irmos debatendo um pouquinho sobre esse pequeno poema. Primeiro eu vou ler a filosofia do sucesso na íntegra, é pouca coisa, né? Letra grande, letras garrafais aqui. E aí depois nós vamos conversando e falando um pouquinho mais. Né? Filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mas mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos,
mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Então, se você está aí assistindo, seja muito bem-vindo. Essa filosofia do sucesso, ela vai trazer algumas questões muito importantes para nós. Primeiro, pela forma de nós pensarmos. Se nós não pensarmos que nós vamos conseguir ou que nós faremos alguma coisa, se nós não nos dotarmos de plena convicção, por que nós faríamos isso? Por que nós buscaríamos isso? E aí eu vou fazer uma pergunta para o Rafael, já vou colocar o Rafael aí no meio do fogo, dizendo o seguinte: Rafael, você é um bombeiro. Né? Sempre que acontece algum sinistro, você vai lá e busca e corre atrás e tenta fazer o teu máximo. Mas você só vai socorrer a pessoa porque você tem uma convicção que você vai conseguir. Se você não tivesse essa convicção, você não iria, certo? E aí a minha pergunta é: o pensamento, trazendo agora para a hipnose, trazendo para outras questões, outras terapias que nós vimos também, né? Mas principalmente para a hipnose, se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensa que é um vitorioso, você será um vitorioso. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, Rafael? Ah, com certeza, Nilito. Ao meu ver, assim, né, o fato de você pensar que você não tem a condição de fazer o que quer que seja, já te traz uma certa. Você já fala para você mesmo o que que você é, né? Você já diz para você mesmo que você não vai conseguir. Você já deixa bem claro para você que aquilo ali é impossível. Alô? Érica, tá ouvindo? Rafael? Alô? Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo ou não, mas acho que tivemos um problema aí na. Imagina fazendo isso, se imagina participando, porque senão não tem como, né? Não, tudo começa na mente. O poder inicial está na mente, né? Se você pensa que você vai conseguir, você consegue. Se você pensa que não vai conseguir, você não consegue. De É, ambos os jeitos, de ambos os lados, ou conseguindo ou não conseguindo, o que você imaginar, você vai alcançar. com certeza. E aí, Nelito? Deu uma caída aí? Mas já me recuperei. Tá sem áudio aí, tem Pessoal, que ligar o áudio. Ah, tá. Que situação, hein? Que situação. Eu caí, mas já me recuperei aqui. Já estou em pé novamente. É. Aí, muito bom. A vida é assim, a gente cai e se levanta, né? Sempre, sempre, sempre. Mas eu vi que vocês já deram conta do recado aí, já foram conversando entre vocês. Que legal, parabéns. Eu acho que é isso aí mesmo, um ajudando o outro. Talvez eu repita algumas coisas que vocês falaram aqui, porque não sei o que vocês falaram, né? Mas no começo, quando você começou a falar, Rafael, eu achei bem interessante até a questão do
tu vai porque tu tem realmente, tu acredita naquilo, né? Senão a gente não faria nada na vida, né? A gente não iria para a escola se não acreditasse na educação, não praticaria um esporte se não acreditasse nisso, não faria, não casaria, não seria um pastor, não seria um médico, não seria um bombeiro, porque não acredita, né? Então eu acho que isso é importante. Então eu acho que o acreditar, e é um dos temas aqui da filosofia do sucesso do Rio, se você pensa, então se você pensa, se você acha, se você aceita isso, você com certeza vai ser ou vai se tornar, né? Mas ele coloca aqui também outras situações que eu não sei até que ponto quem está nos ouvindo, quem está aí assistindo, e vocês, né, são religiosos, mas na própria religião diz ou você seja quente ou seja frio, não seja morno, né? Porque se você for morno aí você não serve nem para gelar nem para esquentar. E ele diz o seguinte: se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Ou a gente assume e é quente e vai com a convicção, ou a gente aceita aquilo, porque o pela metade é trabalhar dobrado, né? Porque você vai trabalhar, fazer pela metade, mas você já sabe que não vai dar certo porque você não está colocando toda a tua convicção, todo o teu esforço. O que vocês acham dessa complementação ou dessa ideia do Napoleão Hill dizendo que nós temos que ser ou quentes ou frios, não mornos, né? Porque ele traz isso, provavelmente traz da própria religião, né? Dizendo que nós temos que ser quentes ou frios, nunca mornos. O que vocês acham? Quer começar aí, Érica? Tudo bem. Não, exato. Não existe mais ou menos, né? Ou você vai até o fim para alcançar o seu objetivo, ou você não alcança o seu objetivo. Se você for só até a metade, você não alcançou. Então, era até menos esforço você não ter ido. Então, assim, ou você está dentro ou você está fora, não existe um meio termo. E, normalmente, as pessoas que ficam em cima do muro, elas sempre estão ali no mais ou menos, no morno, e acabam não conquistando realmente seus objetivos por sempre estar ali no morno, no meio. E aí, quer dizer, nem vai nem fica. Então, totalmente, se você fizer as coisas pela metade, você será um derrotado. Com certeza. Eu gosto muito de assimilar, né, esses pensamentos assim com a questão do esporte, né? Eu vejo os atletas, assim, os atletas que são grandes campeões, né, os caras aí que estão sempre na liderança das suas provas, das suas competições, e você vê a forma como eles falam, o quanto eles se entregam para aquilo, né? O cara não pode ter um sucesso que ele tem daquela forma se ele não viver aquilo ali 24 horas, né? Ele tem que viver, pensar naquilo ali o tempo inteiro. Ele tem que acordar e dormir vivendo aquela realidade. E se você não fizer isso, não tem como você ter sucesso em alguma coisa, né? Se você quer ser um grande empresário, um grande terapeuta, um grande professor, o dono de alguma empresa muito grande, você tem que pensar naquilo ali 24 horas, tem que viver aquilo ali de quando você acorda até a hora que você vai dormir. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma, é essencial, assim, essa entrega total, né? E quando você entrega totalmente, você começa a analisar alguns outros objetivos, né? Quais são os teus objetivos? Quais são o teu parâmetro, o teu indicador de sucesso? O que você vai falar assim, opa, isso é legal para mim, né? Isso é uma situação que vai me trazer benefício. E aí eu tenho a história da dona Zefinha. Né? E a dona Zefinha era uma senhorinha que trabalhava e dava aulas por R$ 90 ao mês.
E ela pegava esse dinheirinho e ainda comprava lanche para as crianças. E aí perguntaram para ela, mas isso é trabalho escravo? Onde é que se viu, né? Mas isso faz algum tempo já, tá, gente? Não é recente. Já faz mais de 10 anos. E ela disse assim, não, mas se eu não fizer por elas, quem vai fazer? E aí ela coloca a situação que daí questiona, mas olha o que é, como que é, por que a senhora trabalhar por salário tão baixo assim? E ela diz assim, sabe qual que é a minha maior alegria? Quando eu vou a um ponto comercial, quando eu vou a um banco, quando eu vou a algum lugar em que eu sou atendido por uma daquelas crianças que eu ensinei. É isso que me traz a, a alegria. É isso que me traz a felicidade. Para ela, isso é sucesso. Porque ela demonstra que nós podemos ver os sucessos de diferentes formas. E olha a alegria dela que ela conseguiu mudar a vida de alguém. Olha a alegria dela que ela fez a diferença na vida de alguém. Então, para nós vermos esse sucesso, ou vermos essa nossa luta diária com um objetivo. E eu vou já lançar para vocês também, que nós já falamos em outras lives, né, que é aquele da orquestra, né, que toca o símbolo lá, o que faz pin 3 vezes, né, na orquestra. Um escritor, o Cortella, ele comentou até num dos livros dele o seguinte, que ele trabalhava na Secretaria de Educação de São Paulo, e lá tinha a moça do café, tinha a pessoa que fazia xerox e tinha a pessoa que fazia empenhos, né, para a compra de materiais. E via ele sempre com um certo desânimo, né, porque não conseguia ver a obra como a dona Zefinha viu. Ela viu a obra toda. Ela viu que ela podia mudar a vida das pessoas. E ele começou a pegar tanto a senhorinha do café, como aquela que fazia o empenho, como o rapaz que tirava xerox, e levava nas escolas. E começava a mostrar que o resultado do trabalho dele era muito maior que simplesmente tirar cópias. Era fazer uma educação melhor. A moça dos empenhos, mesma situação, né? Muito mais do que estar ali por estar, ele estava fazendo parte da educação de São Paulo. E a moça do café, a senhorinha do café, a mesma coisa. Isso nos remete a dizer que nós depreciamos muitas vezes aquilo que nós somos, a nossa profissão. Qual é o sentido da nossa profissão? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Qual é o sentido de nós fazermos a diferença na vida de alguém? E aí tem até a história, se não me falhar a memória, acho que é do Kennedy, né? Que o Kennedy foi visitar a NASA, e daí tinha um senhorzinho lá fazendo a limpeza, né? O zelador fazendo a limpeza lá. E ele pergunta pro zelador lá, qual é a sua missão aqui? E ele enche o peito com orgulho e diz, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Qual é a nossa missão? E a nossa missão muitas vezes tem a ver justamente com o que nós estamos falando aqui, com o nosso sucesso e as decisões e as escolhas que nós fazemos. Como estão as nossas escolhas? Essas escolhas são importantes para a nossa vida, óbvio, né? Mas muitas vezes a gente fica à mercê
E aí é a pergunta que eu faço para vocês. Qual é a clareza que nós temos de fazer as perguntas para as perguntas para a gente mesmo, para que nós saibamos quais são as melhores escolhas para a nossa vida? É fácil eu conseguir essas escolhas? É fácil eu olhar para a vida e dizer assim, eu escolho ficar trabalhando a minha família. Eu escolho fazer uma live à minha família. Eu escolho a minha família a trabalhar. Enfim, nós sempre estamos trabalhando com duas situações. Ou o nosso lazer ou o nosso trabalho. Né? Um exemplo, né? Existem outros, claro. Mas e aí? É fácil nós entendermos ou praticarmos essas escolhas? E a segunda pergunta, e o que fazer com as nossas escolhas? E aí eu vou deixar vocês discutirem um pouquinho sobre isso, porque escolhas refletem a vida. E para terminar e deixar aí, eu vou deixar o Rafael já na roda, colocar no fogo, né, Rafael? Fazendo uma brincadeirinha com a tua profissão, mas diz um ditado, mudar dói, ficar como está também dói. Escolha uma dor e siga em frente. Muito bem, Nelito. Poxa, você me colocou na roda de fogo mesmo, né? Esse tema ele é bem delicado, né? Assim, eu acho bem interessante também discutir sobre isso, porque muita gente tem um pensamento assim, né, de que, poxa, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que conquistar isso, tenho que conquistar aquilo, mas você não é obrigado a conquistar nada, né? Você pode viver a sua vida da forma como você quiser. Isso são tudo escolhas suas. Você é que tem que definir se aquilo ali é realmente bom ou não para você. E aí, quando você define que você quer realmente realizar ou fazer alguma coisa, você precisa tomar a decisão, né? Fazer ou não fazer. Você toma a decisão de fazer. E a partir do momento que você toma a decisão de fazer, você também não pode começar a coisa achando que ela vai se resolver sozinha, né? A gente tem que dar os passos para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. E o que eu vejo hoje em dia é muita gente que assim não está disposto a dar o primeiro passo, sabe? A pessoa já tomou a decisão de que quer mudar, mas ela não está disposta a dar o primeiro passo. Ela quer fazer aquilo ali, mas ela não dá um passo para conquistar aquilo que ela considera que é o sucesso. E isso assim é bem preocupante, né? A gente vê muito isso hoje em dia. E eu me preocupo bastante porque assim, a cada dia que passa a gente vê, né? Agora fazendo um paralelo aí o nosso trabalho geral aqui de todos nós. A cada dia a gente vê aí pessoas que estão mais desmotivadas, pessoas que estão mais preocupadas com o futuro, pessoas que estão aí numas crises de ansiedade imensas, né? Eu recebo todo dia mensagem de gente que está com crise de ansiedade porque está preocupado com o futuro, como é que as coisas vão acontecer. E a gente vê assim que muitas dessas pessoas, eu vejo que muitas dessas pessoas, elas simplesmente elas tomaram uma decisão que elas não estão dispostas a cumprir, e aí elas ficam naquele limbo ali que não é nem ir nem ficar, mas ela tem a decisão e aí por isso ela sente que ela tem que ir atrás de uma coisa que ela não está correndo atrás, por isso ela fica meio perdida na vida. Ou então é uma pessoa que sabe que precisa mudar, sabe que precisa modificar ali os rumos da vida dela, né? Mas ela não toma decisão. Ela sabe que ela precisa tomar uma decisão para mudar de vida, mas ela não toma essa decisão. E assim, isso é bem preocupante, né? Qual é o ensino que a gente está dando, por exemplo, para as nossas crianças, né? Mostrando isso. Você falou aí de escola, eu pensei muito nisso quando você estava falando. Qual é o ensino, qual é a forma de ver a vida que nós estamos dando para as nossas crianças hoje em dia? É todo mundo perdido, não sabe para onde é que vai, não sabe qual caminho tomar. A pessoa tem uma decisão, mas não corre atrás, ou sabe que tem que tomar uma decisão e não toma. E essas decisões fazem a grande diferença, né, Érica? Nós temos que tomar algumas decisões, nós temos que fazer a nossa parte. A grande dificuldade está em entender que
essas decisões são nossas e são nossas consequências. Mesmo as decisões que nós não tomamos são também escolhas nossas, né? É exatamente isso que eu ia falar, que você não escolher é uma escolha. E todos os dias, por mais que as pessoas às vezes não se dão conta, elas estão fazendo as escolhas e estão tomando decisões. Desde de manhã, quando você acorda, você escolhe e você decide se você vai levantar e vai sair para trabalhar ou se você vai ficar na cama. Então, sempre são escolhas, sempre a gente está tomando decisões. Aí cabe, como você colocou, que decisões que a gente está tomando. Já que a gente sempre está fazendo escolhas e sempre está tomando decisões, não seria muito melhor a gente refletir sobre as melhores escolhas para a nossa vida? Porque a gente sempre tem escolha, e até não escolher é uma escolha. Até não escolher é uma escolha. Toma essa, José. O que tu acha? Até não escolher é uma escolha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nelito. Boa noite, Rafael. Boa noite, Érica. Boa noite, Dona Inês. Um beijo para a Dona Inês, para o seu Antônio também. Chegando agora, até não escolher são escolhas. Sim, e são escolhas baseadas nas nossas crenças, né? As nossas crenças nos limitam, né? A progredir, igual o Rafael estava comentando, assim, por que as pessoas não dão o primeiro passo? É muito difícil dar o primeiro passo. E a gente está passando por isso, com certeza, né? Todo mundo nessa incerteza aí de que vai acontecer pós-pandemia, quando acaba a pandemia, quando vem algo que vai deixar a cabeça da gente, como dizer assim, positivada para a gente dar esse passo. Só que a gente não pode esperar isso, né? A gente não pode esperar passar as coisas. Como o Dário Ribeiro gosta de falar, a nossa vida é uma ampulheta. A areia que já caiu é passado. A areia que está caindo, a gente tem que cuidar dela e cuidar para estancar essa saída de areia aí, porque senão, né, a vida passa, o tempo acaba, e o que nós fizemos, né? Aí qual é a sua obra, né? Aí a gente já teve live aí anterior aí do Nelito aí, qual que é o valor da vida, né? O que é vida? Né? Qual que é o nosso propósito de vida? Qual que é a nossa missão? O grande problema que eu acho, que eu vejo, que eu me percebo nesse grupo aí, é você encontrar o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira missão, né? Que isso vai ser um fator motivador que vai gerar aquela energia que vai te jogar para frente, né? Porque a sabotagem ela vem a toda hora, né? Que essas nossas crenças, da maneira como a gente viveu. Falaram da escola, a escola é muito positiva, assim, ajuda a educar muito, mas ela tem um grande problema, igual o Rafael falou, eu fico preocupado com isso, né? A gente que está na escola sabe, ela é muito racional, né? E o mundo é racional. E a educação paternal é racional. E quem vai trabalhar o emocional? Né? Depois a gente tem que ficar apagando incêndio a partir do momento que a pessoa já se formou. Né? Ela já está formada, ela está adulta, ela não sabe. Peraí, eu não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta. Eu não sei se eu vou ser bombeiro, eu não sei se eu vou ser sargento, eu não vou ser professor, eu não sei para onde eu vou. Aí alguém sopra no seu ouvido, é melhor você ser um político, que político dá dinheiro. Mas é o seu propósito de vida? Né? Você precisa ser advogado, se formar, ser um juiz, mas é o seu propósito de vida? Né? Se fizer parte do seu propósito de vida, ok, não tem nenhum problema. Agora, se você ouvir aquela voz, né, de alguém que você considera muito, ou que você gosta muito, ou para você se aparecer, aí você vai falar, não, eu vou ser aquele engenheiro, vou ser aquele... Você não vai conseguir esse sucesso todo porque não tem a ver com o seu propósito de vida, não tem a ver com a sua missão, né? E outro interessante, o Nerito comentando sobre a história da senhora lá. Tem uma outra história dos dois predeiros que estavam construindo o Maracanã. Chegaram para ele e perguntou, o que você está fazendo aí? Eu estou colocando tijolo aqui em massa. E o outro perguntaram, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo reconstrução, estou participando da reconstrução do Maracanã, o maior estádio do mundo, que vai servir para a Copa do Mundo. Né? Então, o cara tem uma visão de futuro. Né? Ele está se colocando aí naquele caso de importância, que ele está fazendo a contribuição necessária para que aquele evento aconteça, para que aquele alvo seja atingido, né? Então, ele está colocando o coração dele no que ele está fazendo, no propósito dele. Então, quando você coloca o coração, quando você está congruente com aquilo que você pratica, você não fica naquele marasmo, né? O Cortella, justamente, ele gosta de falar isso, né? Que ele cumprimentava todo mundo, desde a auxiliar de limpeza, merendeira, copeira, professor, diretor, supervisor,
Porque todo mundo faz parte da escola, todo mundo contribui de certa forma para que o ensino aconteça, desde quem limpa o chão, quem cata o papel, quem leva o papel, quem imprime o papel, quem dá a aula, quem coordena as aulas, quem faz a reunião de professor, quem faz a reunião com os pais, né? Essa coisa é muito mais ampla, é uma coisa muito ampla. Só que a gente faz parte, nós que somos professores, fazemos parte de uma engrenagem aí, né? Nós somos uma parcela aí que contribui para que isso saia da maneira como foi projetada. Muitas vezes a gente não concorda com o currículo, que é muito racional, mas a gente participa, né? Fazendo a nossa diferença, né? Você falou da diferença, eu posso contar uma história, teve uma historinha aqui do Ribeiro que fala que na beira da praia tinha um escritor caminhando e viu um menino jogando, pegando estrela do mar por estrela do mar e jogando. Mas tinha um mar de estrela do mar lá. Aí ele pegou o moleque, dançava para lá, dançava para cá, dançava para lá, dançava para cá. Aí ele chegou e falou assim: mas escuta, a areia tá aquariada de estrela do mar, que você não vai dar conta disso. Ele falou assim: não, mas você quer ver como eu faço a diferença? Pegou uma estrela, jogou no mar e falou: eu fiz a diferença para essa. Posso não salvar todas, mas para essa eu já fiz a diferença, né? Então, quando a gente coloca essa questão do propósito, do porquê que a gente está fazendo aqui, né? Aí a gente acaba encontrando a nós mesmos, né? Qual que é a nossa congruência? O que aquilo tem a ver com o que a gente está fazendo? É salvar vidas? É melhorar vidas? No caso do bombeiro aí, né? E aquela questão, vou aproveitar o Rafael tá aí, imagine que eu sou o seu comandante, né? O seu general lá. Eu só dou ordens, né? Então o meu poder ele é posicional, ele é funcional. Mas qual que é o poder pessoal que eu tenho? O que eu sou como pessoa? Qual que é a minha essência como pessoa? Dar ordens, liderar, muitas vezes na base da força, é fácil. Agora, eu conseguir fazer você abraçar a nossa ideia, abraçar a nossa causa, a gente precisa sair aí na chuva, a gente precisa aí pegar o bote e descer o rio abaixo aí, a gente precisa dar abraçada aí, a gente precisa fazer mergulho aí, né? Eu fazer o time jogar comigo, né, na base da inteligência emocional, beleza. Agora, eu pressionar, coagir para o cara produzir, né, isso não vai levar a lugar nenhum, isso não tem nada congruente. Mas, infelizmente, o que a gente vê, agora eu vou jogar na sua batata da sua mão, Rafael, o que a gente vê é que depois o cara, ele se aposenta, né, o poder funcional dele acabou, né? Aí vai ficar o poder existencial. O cara vai ficar solitário, não vai ter visita, eu acho que nem dos filhos vai querer estar perto dele, né? Porque não deixou um legado tipo de ser humano para ser humano. Qual que é o objetivo da nossa vida? Qual que é o fator primordial da nossa existência aqui? Né? E aí vem o Cortella fala, por que fazemos o que fazemos? Aí o Nelito complementa. E aí tem muita coisa interessante a respeito disso, né? Ser chefe e ser líder, né? O que você comenta, José. Ser chefe, oposicional. Ser líder, aquele que atrai a pessoa pelas convicções que ele traz por trás, né? E isso é muito importante. Eu acho que não é só o Cortella que fala a respeito disso, existem vários e vários autores que trazem esse significado, né? E aí também o Nassim Taleb, né, Nicolas Taleb, ele escreveu uma trilogia, principalmente o Antifrágil, o Cisne Negro, são dois, e esse aqui é o terceiro da trilogia dele, que é o Arriscando a Própria Pele. Significa muitas vezes, é isso que você estava falando, José, e também o Rafael, que a educação é primordial. A educação faz parte da nossa vida. E tem duas situações aqui que eu gostaria de comentar, nós conversando, que ele diz assim, de forma simples, quem não é capaz de se dedicar de corpo e alma a alguma coisa deve desistir e deixar o trabalho para outra pessoa. O que nós comentávamos anteriormente. Ou seja, não é apenas uma pessoa que está falando isso, são várias pessoas que vêm dizendo isso. Se for fazer, seja quente ou seja frio, né? Não morno, né? E aí tem uma questão muito interessante quando se fala em educação que diz o seguinte: quanto mais cultura e educação nós temos,
mais a gente vai visualizando as coisas. Não, cara, não para ser melhor que ninguém, de jeito nenhum, mas para nós entendermos aonde nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo. E aí, com educação, com cultura, com esse artefato em nossas mãos, o Nassim escreve o seguinte, né? Alguém tem que ler o livro para perceber que a resenha não passa de uma porção de abobrinhas. Na ausência de riscos, resenhistas como, daí ele coloca um aqui do New York Times, ou David Runciman, também do The Guardian, dois grandes jornais, né? Podem continuar para sempre sem que ninguém saiba que estão inventando mentiras ou bêbados. Ou disto estou certo, no caso de um deles, ambos os casos. Para nós entendermos, para nós buscarmos esse entendimento de que as pessoas podem falar o que quiserem e nós aceitarmos, eu vou até fazer esse desafio para vocês novamente, mais um desafiozinho, né? Fake news, histórias mal contadas, conclusões precipitadas, isso faz tudo parte de um processo educacional falível, que não traz realmente, traz só o racional, que muitas vezes nem tão bem assim, né? Porque quando a gente fala vamos ser felizes, né? Isso é a felicidade. A gente tem que questionar também. A gente tem que entender. Eu ouço várias coisas, não porque isso, porque aquilo, porque deu no jornal. Será que é isso mesmo? E Érica, eu vou começar com você, porque você é uma pessoa que tem uma sabedoria ímpar também, né? Vocês viram que eu estou fazendo até uma manobrinha para passar a bola para ela. Até que ponto nós, seres humanos, estamos deixando de lado, como escolha nossa, a educação formal e crítica dos nossos alunos, dos nossos filhos? Se nós pensarmos que nós também fazemos parte, quando acontece alguma coisa a gente se retrai. Não vou discutir. Será que o não discutir é a melhor escolha? E aí eu jogo para você, Érica. Na verdade, a gente sempre tem que se posicionar, né? E sobre as fake news que você começou a falar, hoje em dia é muito fácil uma fake news se espalhar de uma forma assombrosa. Quando a gente vê, aquilo já está como verdade, muitas pessoas compartilhando nas redes sociais, acreditando. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente, agora que você falou da educação das crianças, principalmente em relação às crianças, né? Agora, sobre histórias mal contadas, quando você começou a falar, eu comecei a refletir, né? Na verdade, toda história sempre tem 3 lados, ou mais até, né? Se você conta uma história de algo que aconteceu, essa é a sua versão da história, a outra pessoa que estava envolvida tem uma outra versão da história, porque até nem por maldade, porque cada um vê a história de um jeito, cada um tem a sua programação mental, e cada um vai analisar e perceber o fato de um jeito. Então, é uma questão bastante delicada, porque cada história é uma história. Cada um vai contar do seu jeito, de acordo com a sua programação mental. Então, é uma questão assim bastante interessante para a gente refletir bastante e analisar as coisas, apesar que a gente analisa de acordo com a nossa programação mental. Então, é uma coisa assim bem ampla. Por isso que a gente nunca deve julgar histórias que a gente não viu, não ouviu, não assim na fonte, para não cair em erro, né? E eu digo assim, né, Rafael, você tem poucas histórias mal contadas, né? Eu acho que você é aquela situação lá
Não, porque o cara não sei o que e era um gatinho em cima da árvore. Eu não sei se eu estou falando abobrinha, mas eu acho que aí tem muita história boa para contar, né? Quando eu, no meu trabalho, assim, né, como bombeiro, a gente encontra muita história que não bate, né? Porque uma pessoa viu de um lado e outra pessoa viu do outro, né? Quando você vê por exemplo, um acidente, duas pessoas batem o carro. A pessoa que bateu o carro ali no outro, ela nunca vai achar que ela tá errada, né? Porque a visão dela, a forma como ela viu ali, para ela estava certo, né? E aí a gente sempre precisa, nessas situações assim, de alguém ou alguma coisa, ou uma gravação, alguma coisa que não tenha como mentir, né? Alguma coisa que seja a verdade ali, que demonstre a verdade. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, né? Nossa vida pessoal, nossa vida profissional, a vida de todo mundo, o que que é exatamente, né, a verdade? Sim, quando a gente pensa, poxa, isso que eu estou fazendo é certo ou é errado? Pô, se você chegar para um cara que o cara nasceu ali numa favela, ele viu o pai dele roubar a vida inteira, ele viu a mãe dele se prostituir a vida inteira para poder, né, viver a vida deles. Como é que você chega para um cara desse e fala que ser, por exemplo, um cara agressivo é errado, que ele tem que ser um cara mais gentil? Como é que você chega para um cara desse e fala, por exemplo, que agredir as pessoas, né, que seja fisicamente ou verbalmente, quando ele se sente ameaçado, é errado. Se aquilo ali foi parte da vida dele, ele cresceu vendo aquilo, ele cresceu vivendo aquilo ali, né? Então isso é muito amplo, né, essa conversa. O que que é a verdade absoluta? Como eu sou cristão, eu sou católico, né? Então, para mim, a verdade absoluta é os ensinamentos de Jesus, é de Deus, né? É Jesus Cristo que desceu até nós para nos ensinar tudo que nós precisamos para viver com sabedoria, com dignidade. Mas tem pessoas que não conhecem isso. E muitas vezes você vê, por exemplo, Hitler, quando ele criou todo aquele holocausto nazista, né? Uma das coisas que era propaganda nazista na época era que eles faziam aquilo para o bem dos alemães. E naquela época não tinha esse tanto de rede social que tem hoje. E é lógico que as pessoas acreditavam, porque eles achavam que realmente as nações inimigas, né, que realmente queriam acabar com os alemães, eles precisavam fazer aquilo. Então, assim, o que que é a verdade absoluta, né? A gente tem que ter um norte, a gente tem que ter uma certeza. E quando a gente chega nisso, a gente precisa ter uma verdade absoluta, a gente tem uma outra questão. Hoje as pessoas não têm mais a crença de que existe uma verdade absoluta. Para as pessoas, hoje em dia, a verdade é relativa, né? Para mim, não é. E, assim, depende muito da crença de cada um. Mas se você vive com uma verdade relativa, como é que você vai, por exemplo, como é que você define coisas que podem te fazer bem ou que podem te fazer mal? Existem muitas coisas hoje que a gente conversa na, na vida, como, por exemplo, a educação é uma delas, que é uma coisa básica e elementar, né? Se você não tem ali uma educação, e educação significa dar ao outro ali o que ele precisa para desenvolver totalmente a sua personalidade, totalmente o seu ser, se você não dá essa educação para a pessoa, como é que ela vai ser uma pessoa boa? Isso não tem como negar, né? Isso é uma coisa, básica. Então, assim, é um assunto bem complexo, né, para a gente conversar assim, em uma reunião de Zoom, mas, ao meu ver, assim, a gente tem que buscar sempre essa verdade que seja absoluta, né? E se a gente pensa que o ser humano tem uma verdade absoluta, quem é o ser humano que está mais verdadeiro, né? Sou eu que tenho a minha verdade absoluta, é você que tem a sua verdade relativa, é você que tem uma outra verdade absoluta, quem é que está certo? Né? A gente fica muito, muito perdido nisso, assim, porque não tem um certo e errado, se a gente for pensar dessa forma. E é muito interessante. Olha agora a batata que ele te passou, José. O que é a verdade? O que é a verdade? E aí eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo aí, o Guilherme, a Clarice, a Dete, a Inês, a Maria. Conhece, José? Tá tudo aqui. A Clarice faz até um comentário bem interessante aqui. É necessário aprofundar nas perguntas, buscar as perguntas certas, refletir constantemente sobre tudo, buscar autoconhecimento, ampliar a consciência, ouvir a mente, o coração, a razão e a emoção. E aí? E olha só a bombinha que está na tua mão. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos uma terapia
hipnoterapia coletiva com a nossa querida amiga Érica. Aí lá, José! Gostei do comentário da Clarice aí. Vamos ampliar a consciência. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? E com certeza alguns a gente vai atingir, vai clareando a mente de muita gente através dos nossos assuntos aqui, né? Só retornar um pouquinho quando você pergunta lá, o que que nós estamos deixando de lado no caso da educação aqui, né? Hoje, com as mídias sociais, antes, quando chegou a televisão, o pessoal disse que a gente estava ficando burro porque estava assistindo muita televisão, né? Agora tem a televisão, videogame, internet, chat, grupo de amigos no WhatsApp e outras redes sociais demais aí que a gente não consegue sair. Então, isso nos torna muito passivo. Então, a gente não tem aquela questão, não preciso pensar, porque pensar dá trabalho. A Clarice falou muito bem, a gente precisa saber fazer perguntas poderosas, a gente precisa aprender a fazer perguntas que consiga fazer a gente achar o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira missão, né? Só que é muito mais fácil a gente pegar a coisa pronta, né? A gente já vem tudo embaladinho, tudo, né, para presente ainda, melhor ainda, né? Então, como é que a gente vai, quando você ainda falou assim, como é que a gente vai deixar uma educação crítica? Enquanto o pessoal for passivo, para ele ser crítico, vai ser muito trabalhoso, né? É um trabalho que tem que vir das igrejas, da própria igreja, das famílias, primeiro a família, né? A escola, né? A educação tem muito, a própria sociedade, só que o que a gente compra, né? Tanto é que tem presidente que foi eleito com muitas mensagens que talvez não fossem tão verdadeiras assim, ou não fosse nada verdadeira, né? Então, você vê o poder que tem de eleger um presidente através só da rede social, porque você não conhece a fundo o que está acontecendo no cerne da coisa, né? Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar? Porque uma coisa já é fato, né? Não tem, eu acho, como sair mais das redes sociais aí, não tem como sair mais da comunicação aí, tudo bem. Como é que a gente vai... isso que a gente está fazendo hoje, essa discussão que a gente está fazendo hoje, é para enriquecer o nosso vocabulário, é para enriquecer, é para ampliar a nossa mente. Aí, Clarice, como você falou, é para ampliar a mente de todos os participantes aqui, né? E isso eu vejo como produtivo. Agora, quando você começa a assistir uma série demais, muita novela, muito Big Brother, nada contra, mas eu acho que isso não agrega muita coisa. O que aconteceu na vida do fulano, do A, do B, ele dormiu, ele não dormiu, ele comeu, aí ele ficou 2 horas sem comer, ele ficou 24 horas sem comer, mas para quê? O que isso vai trazer de produtivo, de benefício para a humanidade, para a sociedade, né? Eu saber que o cara passou 2 noites de sono numa festa, numa casa fechada, não sei, né? Cada um tira suas conclusões aí. Aí vamos naquilo que o Rafael falou, as verdades, né? As Pessoal, verdades. só um minutinho. Sem querer te cortar aí, José, desculpa aí. Eu tô com um problema aqui, acabei de receber uma mensagem. Meu avô, ele tem 94 anos e parece que ele tá precisando de ajuda lá. Ele tá, nos últimos dias agora, ele ficou meio lelé da cuca mesmo, sabe? Ele não tá mais conseguindo raciocinar muito bem. Aí eu tô indo lá dar uma força para ele, tá legal? Minha mãe tá lá com ele também. Eu vou lá dar uma Beleza. força, vou ter que sair aqui. Mas, poxa, muito bom aí a conversa. Obrigado por poder participar, né, Nelly? E vou tentar estar aí na segunda-feira que vem, beleza? Deixa eu correr lá. Vai lá. Boa Vai sorte. lá. Boa Obrigado, sorte lá. Rafael. Falou, pessoal. Até mais. Bons cuidados lá. Vai lá. Com Deus. Então, só complementando aqui, então, como eu vejo o fato, o meu tom de vermelho não é o mesmo que a Erika enxerga, não é o mesmo que a Clarice enxerga, não é o mesmo que a Dona Inês enxerga, não é o mesmo que o Nelito enxerga, a cor que eu prefiro não é a mesma. Então, o fato ele existe. Vamos pôr aqui, sei lá, agora o fato vamos falar do que está no momento aí, né? A pandemia, né? Como é que eu vou interpretar esse fato aí agora? Eu vou chorar? Eu vou procurar alternativa? Eu vou me proteger da melhor maneira que eu conseguir, que eu puder? O fato existe, né? A cabeça minha, ela vai balançar para cima ou para baixo ou para frente de acordo com o que eu interpretar desse fato, né? Só que muitas pessoas não vão interpretar da mesma maneira que eu vou interpretar, né? Tem até o caso de 2 gêmeos aí, que eles foram criados com famílias que deram condições para eles estudarem tudo, mas um descobriu que era adotado e virou, né, uma pessoa drogada, um homem de rua, morador de rua.
e o outro progrediu na vida. Aí o repórter foi entrevistar os dois, né? Aí você pergunta, né, por que você tá nessa, né? Falou assim, pô, se você soubesse de onde eu vi, o que eu passei, cara, você não perguntava isso para mim, né? Por que você não progrediu? Aí ele pergunta, por que você progrediu? Se você soubesse de onde eu vi, o que eu passei, né? Aí isso me deu, isso para um foi um fator motivador para crescer na vida e para outro foi um fator, né, que derrubou ele, né? Deu mais uma porradinha na cabeça lá e deixou ele. Então, eu acho que tudo tem a ver com essa questão de como que a gente vai interpretar. Cada um vai ter a sua interpretação e não vai ter aquela questão, né? Todo mundo vai querer puxar a brasa para sua sardinha, né? Não tem essa questão tipo assim, de acordo com as nossas crenças, de acordo com a minha religião, de acordo com o que eu vivi, de acordo com a comunidade que eu sou, de acordo com o país que eu nasci, a viver não está aí, né? De outro país, né? De acordo com a região que eu vivi, né? De acordo com a alimentação que eu tenho, de acordo com o estilo de vida que eu levo, tudo isso vai influenciar na minha interpretação da coisa. Então, tanto é que o Paulo Vieira cita muito nos livros dele a questão do 90-10, né? 10% é o fato que acontece. Para todo mundo, o sol nasce 40 graus para quem está no Rio, para todo mundo. O sol nasce lá em Pato Branco 20, 25 graus para todo mundo. A chuva dá para todo mundo, a enchente dá para todo mundo. Agora, como cada um vai lidar com a enchente, com a chuva, com o que vier ocorrer com a temperatura, é o mesmo para todos, né? E a gente vai falar de vida, né? Pô, a vida, calcula-se aí 75 anos a média de vida para cada um. O que que a gente vai fazer com esses 75 anos que a gente ganhou, né? Esse é o presente de Deus que a gente ganhou. O que que a gente vai fazer com esses 75 anos aí, né? O que que a gente vai... Aí tem lá, é bíblico, né? Crescer e contribuir, né? Como que a gente vai crescer, como que a gente vai, a Clarice de novo, como que a gente vai ampliar a nossa consciência, né, Marília? Né, Clarice? Fazendo as perguntas poderosas aí, saindo da inércia, né? O Cortella gosta muito de citar essa questão de a gente ter essa força interna para poder sair do lugar, né? Enquanto a gente ficar só discutindo e não fizer nada, igual falou da educação, né? Enquanto a gente, tipo assim, todo lugar, toda reunião de pais, todo aluno meu, todos os contatos, eu peço para que vocês procurem várias fontes, né? Igual você falou assim, não é só o Cortella, não é só uma filosofia, isso não é só uma linha, não é uma linhagem que eu vou seguir. Eu tenho que entender o todo para ampliar essa consciência nossa. Eu tenho que entender de tudo, eu tenho que procurar para mim encaixar naquilo que eu vou achar mais adequado para o meu estilo. Agora eu vou defender o meu estilo, né? Aí muitos falam assim, a felicidade no Mac lanche feliz. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Tem gente que vai se sentir muito bem frequentando certos lugares e tem gente que não vai se sentir nada, né, agradável. Eu vou para a praia. Não, eu não gosto de tomar sol. Eu vou para Gramado, eu vou para os países frios lá, mas eu não gosto de frio. Então, mas tem gente que gosta. Eu adoro frio, eu gosto de frio. Então, essa questão de interpretação é de cada um, né? E tem a ver justamente com aquilo que ele viveu, com o que ele passou, com as crenças que ele teve, né? Porque eu estava aprofundando um pouquinho mais aí, nós somos uma máquina de crença, né? Tem as positivas e tem aquelas que não são positivas, né? E eu acho que a gente manifesta mais as que não são positivas, né? Essas são as mais fáceis aí. Eu acho que manifesta quase todas as que não são positivas. E isso é interessante a partir do momento em que a gente diz até, quando você comenta, assistir o Big Brother, assistir qualquer... São escolhas. E então aceite as tuas escolhas pelo resultado que elas vão te oferecer. Isso é importante, né? E antes da Érica fazer a nossa hipnoterapia aqui coletiva, só vou ler mais um comentário aqui da Clarice, José. Todos vocês estão ampliando a mente, sensacional. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Clarice. E eu espero que a gente realmente possa estar ampliando a nossa mente, a mente de cada um que esteja assistindo aí, porque é isso que nós queremos. E tudo está na mente, né, Érica? Tudo está na nossa mente. Desde a filosofia do sucesso que nós lemos no início, até as últimas palavras aqui do Ricardo, do José, do Ricardo não sei da onde, né, mas tudo bem.
tudo provém da nossa mente, do nosso subconsciente e da nossa convicção. Tá? Então, Érica, eu vou deixar com você para nos conduzir aí numa hipnoterapia para que a gente possa começar a semana aí de uma forma muito melhor. Bom, agora eu vou conduzir, já que eu fui intimada pelo Nelito, né, uma hipnoterapia com vocês. E para quem nunca passou, é muito simples, é só seguir as instruções. Primeiro eu vou pedir para cada um ficar numa posição confortável e segura e apenas seguir as instruções. Então eu vou começar, vou pedir para vocês respirarem fundo, fecharem os olhos e permitir que o seu corpo comece a relaxar. Agora, coloque a sua atenção nas suas pálpebras e deixe elas relaxarem profundamente, deixando elas relaxadas e fechadas durante todo esse processo. Muito bem. Agora que você relaxou suas pálpebras, imagine esse relaxamento por todo o seu corpo, do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Muito bem. Agora eu vou contar de 5 a 1. E a cada número que eu falar, você deixa a sua mente relaxar ainda mais. 5, você vai relaxando a sua mente. 4, sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. 3, 2, você já está num ótimo nível de relaxamento. E 1. Agora, nesse estado que você está com a sua mente, ela já está pronta para receber e absorver qualquer sugestão que seja positiva para você. E a partir de agora, cada vez que você respirar e soltar o ar, você pode relaxar um pouco mais e se focar em todas as sugestões positivas que você está ouvindo. Você sabe que você é muito capaz, você é forte, corajoso, você tem tudo o que você precisa para alcançar todos os seus objetivos. E você pode alcançar tudo o que você quiser. Você tem tudo para ter uma vida extraordinária. Você tem muita energia, você é muito capaz e você pode muito mais do que você imagina. O poder está na sua mente. Se você acreditar que você é capaz, você é capaz. E agora você está pronto para tudo isso porque você é incrível e tudo o que você precisa já está na sua mente. Agora eu vou contar de 1 a 5 e no número 5 você pode abrir os olhos se sentindo muito bem, muito capaz para realizar todos os seus objetivos. 1, comece a deixar o relaxamento embora do seu corpo. 2, respira fundo e se sentindo muito bem. 3, sinta uma energia boa por todo o seu corpo. 4, agora todas as sugestões que você ouviu já estão aí na sua mente e no próximo número você pode abrir os olhos se sentindo muito bem. E 5, abrindo os olhos, se sentindo muito bem, muito capaz, pronto para tudo que você quiser alcançar na sua vida. Que legal, Érica, muito show. Lembrando, gente, que isso é apenas uma pitadinha do que é realmente a hipnoterapia, do que ela faz. Nós vamos começar devagarinho aumentando aí o tempo, né? Nós vamos fazer o próximo aí que se dispôs a fazer a hipnoterapia foi o José, então segunda-feira que vem é o José que faz, né? Lembrando que isso faz parte de você. Como a Érica falou, como a Vivi a outra vez, né, semana passada falou, nós não vamos sair e vamos lá para Nárnia, é simplesmente acessar o nosso subconsciente e potencializar essas sugestões positivas. Então, eu sei que a Érica também tem compromisso agora, né, Érica? Então já deu. Eu não sei se sou eu, mas está passando rápido esses encontros, né? O papo é muito legal e a gente vai conversando e quando vê já está no horário. Né? Muito obrigado, Érica e José, e eu deixo vocês aí fazerem as suas considerações finais e o seu boa noite para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive.
Boa noite, José. Boa noite, Nilito. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, trocando ideias, experiências, aprendizado. E estamos aí para sempre estar compartilhando com todos vocês, cada dia mais. E até semana que vem. Amém. José. Boa noite, Neito. Boa noite, boa noite, Dona Inês. Boa noite, Clarice. Boa noite, São Antônio. O que eu gostaria de deixar para vocês foi uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, né? Eu era uma pessoa bem mais explosiva, bem mais descontente com um monte de coisa, por uma questão de crenças, né? O que a gente aproveita de uma reunião, de um livro, muitas vezes você aproveita 90% do conteúdo, 70% do conteúdo, 30% do conteúdo, 20% do conteúdo, né? Você tenta entender, mas o que você tira de essência? Uma frase, uma palavra, uma ideia, algo que expandiu a sua mente, isso já foi produtivo. Isso já vai gerar em você uma mudança. Você vai, a partir de agora, você já vai ser uma pessoa diferente do que você era antes de entrar nessa live. Então, isso que eu gostaria de deixar um recado para vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. Que Deus o acompanhe durante a semana. Sempre, né, José? Érica, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pelo excelente trabalho. Inclusive, a Dete Rissard aqui fez um comentário maravilhoso, tá? Então, só para definir aí o que você fez. Lembrando, gente, mais uma vez que é só uma pitadinha, tá? Isso aí nós vamos ainda devagarinho, vamos ampliando isso e vocês vão realmente sentir essa emoção de estar em processo de hipnose, ou seja, controlando a sua mente para que você possa potencializar os seus resultados. Né? José, muito obrigado também mais uma vez pelas palavras aí, pelas belas indicações e citações, né? Sempre aí muito bem munido com o seu QI intelectual. É isso que eu digo que é um cara legal. Agradeço também ao Rafael, que teve que se ausentar, mas também trouxe aqui as suas contribuições. Obrigado a você que nos assistiu, que espero do fundo do meu coração que tenha ganhado aí 1 hora do seu dia, porque o que nós queremos aqui é realmente trazer algum benefício, trazer alguma coisa, trazer um aprendizado e dizer para vocês que se nós não buscarmos a excelência, nós seremos apenas medíocres. Se nós não buscarmos com toda a nossa força, com toda a nossa convicção o sucesso e sabendo o que é sucesso para nós vamos sempre ser essas pessoas medianas. E pessoas medianas nós temos bastante. Sejamos como fogo ou como gelo. Sejamos pessoas que vão fazer a diferença. E eu espero que nós que estamos aqui e vocês que estão nos assistindo, como a Dete, como a Clarice, como o Guilty, como a Inês, né? A Inês é minha mãe, inclusive, só para deixar claro, né? Que estão sempre aí, que vocês possam também contribuir através de perguntas, através de comentários como esses, para que nós possamos ser melhores. Esse é o nosso grande objetivo. Se no final da nossa jornada nós chegarmos aqui e alguém nos disser, né, Érica e né, José, vocês mudaram a minha vida por causa dessa palavra, garanto que nós vamos ficar muito satisfeitos. Muito obrigado, que Deus abençoe, tenham a todos uma ótima semana e se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui nesse mesmo bate-canal para trocarmos mais algumas palavras e talvez aquela questão que o próprio Rafael nos trouxe seja talvez o tema da nossa próxima conversa. O que é a verdade? Um grande abraço e boa noite.